Muito boa noite, meu irmão. Boa noite não, rapaz. Aqui é boa tarde, afinal de contas, estamos chegando aqui com o Jornal do Futebol, edição de sábado. É o costume, né, rapaz? A gente está aí todas as noites, de segunda a sexta, às 18h30, e aí a gente chega nesse horário alternativo, nesse horário diferente. Todo sábado, meio-dia, teremos aqui o nosso programa Jornal do Futebol, mas de uma maneira diferente, com uma resenha, trazendo as principais informações e debatendo, opinando, comentando sobre o que foi notícia durante a semana e projetando a rodada 3 do Campeonato Brasileiro. Quero te fazer esse convite para estar conosco aqui nesse programa especial. Tenho a presença do meu querido amigo Jean Carlos Leal. Daqui a pouco ele vai dar uma boa tarde dele, tá certo? Mas eu quero que você faça o seguinte, meu amigo, minha amiga, que está me acompanhando. Eu sou Maurício Figueiredo, já me apresento. Você que está nos acompanhando pela primeira vez na Web Rádio Profecia e também nosso canal no YouTube, é o seguinte: baixe o aplicativo lá no Google Play e também em nosso site profecia.webradiosite.com. E lá você tem acesso ao nosso aplicativo da Rádio Profecia, e você também pode nos acompanhar no YouTube a partir das 13 horas e também no Spotify. Olha que bacana, hein? Lá no Spotify você pode ter acesso a esse formato do Jornal do Futebol, que é meio um podcast, programa de rádio. Então, a gente vai trazer muita informação de futebol para você e muita conversa, muito debate, e já trazendo meu amigo querido do coração, Jean Carlos Leal. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo ao JF de sábado, meu irmão. Boa noite, Maurício. Boa noite, não, boa tarde. Olha o hábito aí também, Maurício. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, galera do futebol. Aqui é o Jean Carlos Leal. Muito feliz de estar aqui com você, da gente dar prosseguimento a esse Jornal do Futebol, nessa edição de sábado, onde a gente pode falar com mais calma de todos os times, de todos os acontecimentos da semana. Mais uma vez, obrigado, Maurício. É um grande prazer estar aqui contigo, cara. Valeu, meu querido. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço de montão a sua presença, Jean, porque você é um cara muito querido. Falar de você é chover no molhado, como diz o outro, né? Cara fora de série. E estamos juntos em mais esse projeto, mais essa empreitada, né, meu querido? Aqui no Jornal do Futebol, todo sábado. Você vai estar aqui, sábado sim, sábado não, ou todos os sábados. Aí vai depender da sua agenda, que é muito extensa, né? Então, aí, você tendo uma brechinha na agenda, pode ficar com a gente aqui, que com certeza vai ser muito legal. Jean, meu querido, vamos aqui começar o nosso programa de hoje falando a respeito dos destaques da semana, né? Todo início de programa de sábado a gente vai trazer esses destaques, né? Aquilo que mais te tocou, que mais chamou a atenção na semana de futebol. Queria que você trouxesse seu destaque. O que você traz para nós? Pode ser destaque positivo, pode ser destaque negativo. Enfim, fica à vontade, meu querido. Bem, Maurício, apesar do nosso programa tratar principalmente dos clubes cariocas, o meu destaque, infelizmente, foi o que aconteceu na noite de ontem, lá no Chile, no jogo Fortaleza e Colo-Colo. E é uma coisa assim desumana o que acontece, uma invasão de campo, uma morte de 2 adolescentes, é uma coisa que não tem cabimento acontecer ainda no futebol. Eu fico muito comovido com isso, fico muito triste com isso, porque futebol é para dar alegria, Maurício, e não para acontecer isso. Eu fico imaginando os pais desses adolescentes que foram para um jogo e agora não têm mais seus filhos. Então, me perdoe, mas eu tenho que fazer um destaque, infelizmente, negativo nesse começo de programa, porque eu confesso que eu fiquei comovido com a situação desses 2 adolescentes. Eu também. É uma coisa que a gente não espera, né, Jean? Infelizmente, a gente fica triste mesmo, né, de ver uma situação dessa. Até no programa de rádio, ontem, na sexta-feira, eu falei sobre isso. Que tem que ter um ponto final. Se não, sabe o que vai acontecer, Jean? Ninguém vai mais para o estádio. Todos nós vamos assistir futebol de casa. Já está meio que assim, né? As pessoas já não estão mais indo para o estádio, não estão mais procurando o jogo para ver na arquibancada. Então estão querendo ficar no conforto dos seus lares, nos bares, restaurantes, não estão indo mais. Porque o negócio está complicado, Jean, está perigoso. Você pode ir e não voltar. Eu sei que todos nós, quando saímos, né, de nossas casas para trabalhar, a gente não sabe se volta, mas é temerário. Pode acontecer uma situação atípica e pode a gente se acidentar, enfim, ninguém está livre disso.
Agora, no jogo de futebol, não, é um lugar de diversão, né? Que a gente teria que ir para se divertir, para ver o nosso time de coração. E a gente acaba passando por toda essa situação e fica até um pouco temerário, né? De levar um filho, uma esposa, né? Fica difícil. Então a gente está nesse nível, infelizmente. Então, esse destaque seu é bem relevante e, infelizmente, a gente está nessa situação dentro do futebol. O meu destaque vai para o campo, né? Vai para a bola. O meu destaque é a volta do Pedro, né? Aos gramados. Então, isso é uma notícia excelente, não só para o Flamengo. É uma notícia muito boa pro futebol brasileiro. Porque, Maurício, eu sou vascaíno, eu não torço para o Flamengo. Mas e a seleção? O Pedro é o único centroavante 9 de raiz que é o titular absoluto da seleção brasileira. Eu não vejo outro jogador que possa assumir essa camisa amarela, essa camisa 9 e dar conta do recado como o Pedro tem capacidade de fazer. Então, assim, a notícia boa não só para o Flamengo, mas para a seleção da volta do Pedro. O que você me diz a respeito disso aí, Jean, desse destaque aqui que eu trouxe? O que você acha a respeito dessa questão do Pedro aí? Bem, Maurício, eu concordo gênero, número e grau com você. Eu acho que o Pedro tem que ir voltando aos poucos ao Flamengo, pegando ritmo de jogo, porque ele está fazendo muito, tanto falta ao Flamengo quanto à seleção brasileira, muita falta. É um cara que, ele, mesmo naqueles poucos minutos daquele jogo ruim do Flamengo de quarta-feira, ele mostrou que ele serve muito bem a essa posição. Ele soube fazer um pivô, ele deu uma assistência que infelizmente para o Flamengo não saiu em gol, para o Luiz Araújo, ele já segurou o zagueiro, é um outro nível de jogador. Ele como você disse, é um 9 clássico e com muita inteligência e muita habilidade. Então é importantíssima essa volta dele. É, a próxima data FIFA é em junho, dá tempo dele pegar o ritmo de jogo, fortalecer a parte física para que esteja bem nessa data FIFA de junho. Isso eu estou falando em relação à seleção brasileira, claro. Mas em relação ao Flamengo, é fundamental, porque o Flamengo está terrível com a questão de perder gol. O Flamengo está jogando partidas no lixo de tanto gol que perde. Mas isso é um assunto um pouquinho mais para frente. Eu tenho que só exaltar e dar esperança para a torcida flamenguista com essa volta do Pedro. É isso, meu querido. Então, esse é o Jornal do Futebol. Estamos nas redes sociais com a Web Rádio Profecia. Você nos segue no Instagram, no Facebook. E também se inscreva em nosso canal do YouTube. Você que está acompanhando a gente lá pelo nosso canal, seja bem-vindo. Muito obrigado. E se inscreva, né? Afinal de contas, dá aquele joinha que para nós é muito importante. Vamos para o nosso primeiro assunto de hoje aqui, daqui a pouquinho, nessa meia hora. Depois vamos para o intervalo. Jean, vou te fazer uma pergunta que está aí na tela. O Flamengo perdeu na Libertadores, né? Perde na Libertadores no meio de semana. Será que já estourou uma pequena crise, uma crise grande? O que você tem a dizer aí a respeito dessas últimas 48 horas do Flamengo depois dessa derrota que para mim foi vexame? Essa é a minha opinião. Bem, Maurício, vamos lá. Flamengo ou é rumo a Tóquio, como diria antigamente, ou tem crise estourada. Não tem jeito, não tem meio termo no Flamengo. O Flamengo sempre foi assim, sempre vai ser assim. O Flamengo estava 16 jogos sem perder, perdeu esse jogo por um time que todos, eu acho que quem torce para o Flamengo e quem não torce para o Flamengo contava com os 3 pontos. Agora, eu tenho um pensamento muito peculiar sobre isso. Foi um jogo que todos jogaram mal e foi aquela noite que nada deu certo, cara. Eu me lembro de um jogo contra o Atlético Paranaense há uns 2 ou 3 anos atrás, que o Flamengo tinha empatado lá no Paraná, na Copa do Brasil, veio jogar com o Atlético Paranaense, com 5 minutos de jogo, o Felipe Luiz escorregou e fez um pênalti. E o Flamengo acabou perdendo aquele jogo de 3-0, foi eliminado, foi um monte de meme na internet. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu falei, inclusive, no meu comentário, que
Eu acho que se tinha uma hora que o Flamengo poderia perder, até para alertar, até para ligar o alerta do time, é agora. Está na segunda rodada, dá tempo de recuperar. Agora, concordo plenamente com você que foi um vexame. Você não pode perder para um time chamado Córdoba, que é a primeira viagem internacional. Mas o Flamengo gosta de fazer isso. Nas últimas Libertadores, perdeu para aquele time do Chile também, que era a primeira vez, perdeu para aquele time lá da Colômbia, também que era a primeira vez que jogava na Libertadores. Eu só não esperava que fosse dessa vez, porque o time está mais arrumado, o time está mais bem entrosado, o time está mais junto com o treinador. Agora, também no meu modo de pensar, eu acho que o Felipe Luiz calou mal o time. Você não bota aquele Everton para jogar, não que a culpa da derrota seja dele, mas eu acho que você precisa, num time que vai jogar fechado contra você, você tem que ter um bom passe no meio de campo. E ele tirou o melhor passador do Flamengo, que é o Pulgar, e o Flamengo não conseguia desenvolver. O Everton recebia bola de costa para tentar dar prosseguimento e perdia as bolas e não dava, voltava. Ou seja, foi uma noite que todos foram mal. Todos. Do técnico ao ponto esquerda, como diria antigamente. Eu acho que é muito pouco para ter uma crise, mesmo que chame uma pequena crise, como está dizendo aqui na pergunta, mas eu acho que é o suficiente para se ligar um alerta. Não pode perder 3 pontos em casa, numa Libertadores, para um time tão pequeno, vamos chamar assim, tão fraco como esse do Córdoba. Apesar de ser um time argentino, né? Mas isso aí não exime o Flamengo dessa derrota vexatória para mim. Ah, sem dúvida. Foi para mim foi vexame. Foi sim, sabe por quê? Porque é o seguinte, a gente vamos colocar dois jogos muito semelhantes no Maracanã essa semana. Fluminense contra o San José e o Flamengo contra o Córdoba. Eu, sinceramente, eu acho que se for no Paroímpa, eu não sei quem ganha. São José e Córdoba. Para mim é a mesma coisa. Mesma coisa. E aí o que aconteceu? O Fluminense, com a seriedade que lhe foi colocada para essa partida, foi para o confronto como tem que ir, com a faca no dente, e venceu de forma categórica de 5-0, sem questionamento. Agora o Flamengo, o que acontece? No princípio da partida, ainda falando desse jogo, para depois a gente falar de Flamengo e Grêmio, que acontece neste domingo, eu acho que o Flamengo entrou com uma soberba muito grande. Isso é a minha visão. Não sei se você concorda comigo e quem está aí do outro lado também. Porque o que acontece? O Flamengo tem dessas tendências. Tem jogos que o Flamengo entra que parece que não, isso aqui é mole. Vai ser 2, 3, tranquilo, passa para cá, passa para lá, pinteia a bola. E chuta, só chuta dentro da área. É terrível para finalizar a média distância, né? E aí o que acontece? Acontece a derrota. E aí depois fica uma sensação de fim de feira, de terra arrasada, né? Ficar meio assim. Foi o que aconteceu nesses últimos 2 dias. A quinta e sexta-feira do Flamengo não foram legais, não. O presidente começou a falar de lá, os jogadores de cá. Felipe Luiz parece que deu uma cobrada, deu uma arrochada nos jogadores dentro do vestiário. Eu vou te fazer uma pergunta, Jean. Para você, se tiver eleger culpado é difícil. Mas quem é o mais culpado nessa história aí? Foi a escalação que o Felipe Luiz colocou no início da partida ou foram jogadores que você achou que, de certa forma, meio que não deram, entre aspas, né? A gente nunca pode dizer isso, né? Que não deram a devida importância para a partida e poderia, de certa forma, já finalizar o jogo de uma maneira mais tranquila, podemos dizer assim. Bem, Maurício, é como você disse, achar um culpado num jogo como esse é muito complicado. Se você for analisar, vamos lá, um pouco de. Pegando o teu gancho aí. Eu acho que tem um pouco de soberba do Flamengo, como teve quanto o Tátira. No meu comentário lá, eu falei de semana passada. Teve um pouco de soberba, teve um pouco do erro do Felipe Luiz na escalação, no meu modo de pensar, né? Teve o erro dessa escalação. Teve o erro do técnico dos jogadores que perderam novamente gols absurdos.
Você tem logo no começo do jogo, o Flamengo perdeu 3 gols, assim, claros, que podia ter definido a partida. O último lance do jogo, o Bruno Henrique cabeceou uma bola na trave que nem o goleiro apareceu na foto e o Bruno Henrique perdeu. O Wesley não acertou um cruzamento, não acertou nenhum cruzamento. O Gerson, que é um jogador espetacular, errando passes fáceis, domínio de bola. O Pulgar, que foi designado para bater escanteio, bateu todos os escanteios no mesmo lugar. Todos, ele não variou em momento nenhum os Mas isso aí, escanteios. desculpa, Jean, te interromper, mas isso eu achei incrível, rapaz. Como é que pode 10 escanteios bater no mesmo lugar? Impressionante, né? No mesmo lugar. Quer dizer, então o que eu quero dizer com isso? Se você juntar toda a receita do bolo, o bolo solou, meu irmão. O bolo murchou no forno, porque foi uma sucessão de erros. E aí que eu falei no começo, eu acho. é, é, Vamos botar assim: perder nunca é bom, mas se tem uma hora que foi boa ter perdido, foi agora. Porque você consegue ainda recuperar. É o que você falou, foi o presidente já chamando a atenção, foi o Felipe Luiz, e é o que tem que ser feito agora. Tem que mostrar ao time do Flamengo que é o melhor elenco da América do Sul, é o melhor elenco da Via Láctea. Maravilha, é o melhor elenco do universo, maravilha. Mas se o melhor elenco não quiser ganhar, se não prestar atenção, não fizer as coisas corretamente, não vai ganhar. O Flamengo, para mim, nesse começo de temporada, está com 2 problemas absurdos. Primeiro é a quantidade de finalizações erradas, que é uma coisa que me chama atenção desde o ano passado isso. A gente já, em outras conversas, em outros programas, a gente já falava sobre isso. E uma outra coisa que está me preocupando muito no Flamengo. O Flamengo, quando baixa as linhas, quando está marcando pressão na saída de bola do adversário, ótimo. Quando ele baixa as linhas e deixa o adversário chegar, o Flamengo não tem saída de bola com isso. Fica tomando pressão. Foi assim contra o Vitória. Depois que fez o gol, que ele baixou as linhas, o Vitória pressionou o Flamengo. Foi assim com o Tátira, que aos 48 podia ter tomado o empate. Ontem não, perdão, quarta-feira, quando o Córdoba pressionou o Flamengo não tinha saída de bola, estava saindo com chutão para ver que bicho que dá, não era aquele passe longo, era chutão mesmo. Então, esses 2 problemas têm que ser corrigidos. E o jogo específico, quando o Córdoba, você me perguntou, tem um culpado? Não, para mim foi o bolo inteiro culpado. Todos os jogadores ruins, o técnico errou, os jogadores erraram, a qualidade dos jogadores com erros técnicos foi absurda. Você não pode perder gols como o Flamengo perdeu. Então, eu acho que se tinha um dia que o Flamengo podia perder, vamos botar que ele gastou o coringa dele agora, Maurício. É isso, meus queridos. Então agora vamos passar aqui pro jogo, né? De domingo. Um jogão, né, Jean? Jogão, Grêmio e Flamengo. Sempre foi um jogo pegado. Sempre foi um jogo muito disputado. O Grêmio, ele particularmente tem uma rivalidade, até mais do que o Inter no Rio Grande do Sul, né? Fizeram final de Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo e Grêmio. E é assim, é um jogo puxado. Foi final de Campeonato Brasileiro, né, Jean? Tô falando bobagem. Foi, né? Não, foi, inclusive com um gol de Baltazar. Sim, sim, pensei que eu tava falando bobagem aqui. Então, é isso. O Flamengo vai na Arena do Grêmio pegar o Grêmio neste domingo às 17h30, um novo horário de jogo, né? Eu acho que agora vai ser uma tendência esse horário das 17h30. Fala um pouquinho aí, o que você projeta para essa partida aí, Jean, pra gente pular o nosso assunto aqui, Flamengo. Bem, Maurício, eu acho que o Flamengo, depois desse susto, vai entrar mais ligado. O Grêmio não passa por uma boa fase. O Grêmio, eu tenho visto alguns jogos do Grêmio, o Grêmio está um time, ele está tendo mais vitórias do que jogo. Ele está dando sorte com as vitórias e está conseguindo buscar alguns resultados, mas o time não está bom. O time está fraco, o time não está entendendo ainda o pensamento do novo técnico que substituiu o Renato Gaúcho. E eu acredito que, apesar do jogo ser lá na Arena do Grêmio, o Flamengo ainda é o favorito, porque
como eu falei no comentário anterior, eu acho que essa derrota ligou o alerta do Flamengo. Eu acho que ele vai querer dar uma resposta e já que foi colocado que a prioridade é o Brasileirão, eu acho que é a hora de mostrar quem é o time do Flamengo é agora. É a hora de mostrar, dar a resposta que a torcida está esperando, Maurício. É isso, meus queridos. Grêmio e Flamengo, neste domingo, 17h30, na Arena do Grêmio, um jogaço. Jogaço. Eu acho que o Flamengo chega como favorito, sim, mas o favoritismo deu uma baixada. Então, eu acredito que o Grêmio, ele de certa forma, pela vitória que teve no meio de semana, né, tá 100% na Sul-Americana, o Grêmio vai dificultar a partida contra o Flamengo. Placar do jogo, Jean. 2-1 Flamengo. Eu vou de 1-1. Eu acho que esse jogo vai ser empate, tá certo? Nossos palpites nos cobrem na segunda-feira. Vamos aqui agora dar andamento aqui ao nosso Jornal do Futebol, versão especial, edição especial de sábado. Vamos falar de um confronto que acontece no sábado. A gente puxou esse jogo do Flamengo domingo, agora a gente vai falar de sábado. Nos embalos de sábado à noite, Jean, o Vasco recebe o Sport em São Januário, jogo das 21 horas, que particularmente, você sabe a minha opinião, é um horário terrível para jogo de futebol. Então, Jean, o Vasco, o contexto que a gente se depara é o seguinte: venceu o Puerto Cabello no meio de semana, na terça-feira por 1-0, passou um certo sufoco para um time muito abaixo, que é o time venezuelano, mas o Carille não tem paz. A gente vai falar do Carille já já. Queria que você falasse da partida, meu irmão. O que você espera desse Vasco Sport? Um jogo bem interessante do esporte, meus amigos. Falei isso no programa desta sexta-feira do Jornal do Futebol, que o Juninho Pernambucano veio do esporte para o Vasco. Então, um jogo que, de certa forma, não tem nada a ver com o agora, mas já teve a ver no passado. Bem, Maurício, esse jogo. Desculpa, mas eu tenho que tocar no nome dele, do Carille aí. Se o Carille não atrapalhar o Vasco, eu acho que o Vasco tem tudo para sair com a vitória. Eu acho que, apesar do time do esporte, os jogos que eu vi contra o São Paulo e contra o Palmeiras, que todos nós vimos que foi garfado, aquele segundo pênalti a favor do Palmeiras foi uma vergonha, mas enfim, não é sobre isso que a gente está falando, é sobre a arbitragem que a gente está falando. Eu acho que é um jogo muito difícil. A única coisa que eu penso a respeito do Vasco é que, pelo que eu vi na Sul-Americana na terça-feira, né, é que o Vasco está priorizando a Sul-Americana em detrimento ao Campeonato Brasileiro. Botou um time reserva para jogar contra o Corinthians e botou o time titular para jogar contra o Porto Cabello, né? E se não fosse o goleirinho lá do Romero, do Porto Cabello, o Vasco tinha ganho aquela partida facilmente. Mas é um jogo que vai ser muito disputado. O Sport não voltou para a Série A a passeio. Eu acho que é um time forte, é um time bem treinado, mas eu acredito na vitória do Vasco. Se o Vasco entrar com o time titular. Se não, realmente não abrir mão do Campeonato Brasileiro. O que eu não acredito que vá fazer nesse jogo de amanhã. De hoje. Eu não acredito que vai fazer nesse jogo de hoje. Porque o Vasco também não pode ficar muito para trás na tabela, porque senão começa a correr risco de rebaixamento. O Vasco eu acredito que vai entrar com aquele time já conhecido, vai entrar com os pontas abertas, com o Coutinho, que está readquirindo a forma técnica dele, a forma física, e está começando a fazer a diferença para o time do Vasco. Acredito eu que o Vasco vai ganhar, mas não vai ser fácil. E também quero deixar a observação que vai ganhar se entrar focado no brasileiro. Se entrar pensando em poupar jogadores, aí já vai complicar para o lado dele. É isso, Jean. Então, agora você já fez um resumo do jogo. Eu, particularmente, eu acho que o Vasco tem totais chances de ganhar. Porém, tem que focar.
tem que focar, tem que. Eu acho que não faltou atitude. Altitude é outro papo. Atitude dos jogadores do Vasco em campo na última terça-feira. Não foi isso que aconteceu. Os jogadores entraram com determinação para poder resolver a partida. Isso está longe de ter passado por São Januário na terça-feira. Eu acho que isso vai acontecer de novo no sábado. Porém, as escolhas do técnico Carille que não foram boas e a gente vai falar dele agora. Jean, seja reto e direto, como você sempre é. Se o Vasco tropeçar, meu irmão, um empatezinho que seja, dependendo das circunstâncias ou não, o técnico Carille continua no cargo, irmão? Eu acho que eu acho que por enquanto o Carille, só se tiver uma derrota vergonhosa, como foi o Brasil contra a Argentina, por exemplo, para o Sport. Agora, mesmo que perca 1-0, 2-1, num jogo brigado, eu acho que o Carille não cai, não. Mas eu tenho que falar, cara, que ele está atrapalhando muito o time. Desculpe. Veja bem, é um time, é um técnico que foi consagrado com um título brasileiro no Corinthians pela boa postura defensiva. E o Vasco não para de tomar gol, cara. Como é que pode isso? Se a maior qualidade do técnico é a defesa e o time não para de tomar gol, senão que ele não está fazendo um bom trabalho. Para mim, mexe errado no time. Aquele jogo contra o Melgar, que o Vasco estava ganhando de 2-0, ele pediu, pelo amor de Deus, para tomar um empate e quase perdeu o jogo. Por mexidas erradas dele, no meu modo de pensar. Então, eu acho que se ele fizer mais o feijão com arroz, focar no que ele tem de melhor, que é o lado defensivo do Vasco, o Vasco tem jogadores para decidir os jogos. E aí, agora, se ele não focar no que ele tem de melhor, tentar melhorar o que ele não tem de melhor, eu não sei se o Vasco vai ter. Se o Carille vai ter muito futuro no Vasco. Mas amanhã, oh meu Deus, desculpa, hoje eu acho que o Vasco, mesmo que perca, não manda o Carille embora. Ah, Jean, você está sendo muito otimista. Queria ter queria ter esse otimismo que você tem. Jean, a torcida do Vasco não quer nem ouvir falar no nome do Carille. Essa é que é a verdade, meu amigo. Olha, de 10 vascaínos, 9 querem ele fora. E o 10º, e o único que não quer que ele saia logo, entendeu? Então, assim, olha, tá difícil, tá muito complicado. Eu acho que a situação do técnico Carille é assim, é um empate, independentemente de como for o jogo, porque, por exemplo, tem empate que é o seguinte, o empate como o São Paulo com a Aliança Lima no Morumbi. O São Paulo tá 2-0. O Aliança Lima empata, é empate com gosto de derrota, né? 2-0. Agora, se o Sport abre 2 e o Vasco vai lá e empata, é aquele empate heróico. Nem assim eu acho que o técnico Carille continua. Nem assim. Olha que eu sou bem otimista em relação à questão de manutenção de técnico, quero que o trabalho continue, mas a gente sabe que no Vasco a situação não anda. Rapidamente, Jean, eu só queria conversar com você, eu acho que a torcida vascaína precisa de carinho, precisa de afeto. Tá muito carente, tá muito triste, porque a gente tá vendo uma situação no Vasco, o Vasco, poxa, virou SAF, quase caiu, o Vasco trocou de presidente, um time não anda, a SAF saiu, tá assim meio que um limbo em relação à questão de quem manda, os mandatários da grana do clube. Jean, o que acontece com o Vasco, Jean? Tenta esmiuçar rapidamente aí, vou te dar 1 minuto e meio para isso. Se você conseguir, cara, você ganha a bala Jujuba de hoje. Pô, Maurício, agora você me botou numa encrenca, né? Porque tem situações que só acontecem realmente. Dizem que é com o Botafogo, mas é com o Vasco. Pô, vende para uma SAF que está falida, aí depois tem a confusão de troca de presidente. Hoje o Pedrinho, que assumiu o Vasco, tenta vender o Vasco e não consegue. E eu não sei nem sei o que eu vou falar sobre isso, porque é uma situação terrível. Como é que eu vou tentar explicar essa situação do Vasco? Até porque, Maurício, se eu fosse um Textor da vida, eu compraria o Vasco.
porque o Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil, talvez a terceira. É um clube gigantesco, um clube com uma história brilhante, uma história linda. É um time que já tem seu estádio, já tem um planejamento para mudar, para melhorar o estádio. Ou seja, para quem tem o dinheiro, seria um investimento ótimo. Agora, o porquê que acontece isso, eu não consigo te explicar, cara. Infelizmente, dessa vez, eu não vou ganhar a bola Juquinha, porque eu não sei não sei te explicar o motivo. Apesar de torcer muito para que tome jeito o Vasco, porque daqui a pouco o Vasco vai ficar sem dinheiro de novo, vai ficar naquela situação de crise, porque tem a pressão da torcida, tem jogadores com salários altos e não está dando o rendimento necessário. Precisa ver a situação de uma SAF assumir o Vasco. Agora, como fazer isso, camarada? Infelizmente, dessa vez eu vou ficar te devendo. Eu não consigo te dar uma solução para esse problema do Vasco, cara. Quem vai ficar triste quem tá triste com essa notícia é o torcedor vascaíno, né? Que infelizmente não teve uma solução vinda de Jean Carlos Leal sobre essa questão do Vasco. Eu confesso a você também que eu não sei por isso que o torcedor do Vasco fica desesperado, porque sabe, tá no meio do túnel. Olha para frente, não tem luz, não tem nada. Tá no escuro total. Tem lampejos, né? De brilho, mas luz no fim do túnel não tem. Gente, esse é o Jornal do Futebol, edição especial de sábado. A gente vai para o intervalo, mas continua aqui no nosso canal no YouTube, tá certo? Não sai daí, voltamos já já para falar muito mais agora sobre Botafogo, que joga também no sábado, só que às 16 horas, e para falar também do jogo do Fluminense, que joga na noite de domingo, às 19h30, um horário também que, convenhamos, não é nada bom. Voltamos já já aqui na Web Rádio Profecia. E é isso, meus amigos. Continuamos no YouTube aqui e eu vou trazer um recadinho para vocês, que é o seguinte: o Jornal do Futebol, todos os dias, de segunda a sexta, às 18h30. O Jean Carlos Leal está lá com as suas análises perfeitas, pertinentes, abrilhantando o programa diário, de segunda a sexta, onde a gente faz um resumo de meia hora do futebol do Rio de Janeiro. E no sábado aqui estamos também no YouTube, a partir das 13 horas, e estamos aqui a partir do meio-dia falando sobre o futebol do Rio de Janeiro, mas de uma forma mais cadenciada, mais tranquila, e analisando e projetando a rodada de futebol do final de semana. Vou trazer aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, que é a coisa que eu esqueci de falar no início do nosso programa. Vou trazer aqui agora, Jean. Acompanha aí, anota aí no caderninho aí, você que está tomando chá aí, ó, chamate, então você já sabe que são os jogos deste final de semana. No sábado, Juventude e Ceará, Bragantino e Botafogo, todos esses dois jogos às 16 horas. Às 18h30, eita ferro, rapaz, esse negócio aqui quando entra propaganda é terrível, né, Jean? Vamos lá. Às 18h30, Palmeiras e Corinthians, clássico paulista aí, pegando fogo, né? Fizeram a final do Campeonato Paulista recentemente. Vasco da Gama e Sport Recife às 21 horas. No domingo, 16, Bahia e Mirassol. Às 17h30, Grêmio e Flamengo, jogo de TV aberta. São Paulo e Cruzeiro no mesmo horário. Um jogo também interessante para a gente ver como esse Cruzeiro reage, que o negócio lá em Minas, pelo lado azul, não tá legal. Fluminense e Santos, às 19h30. Fortaleza Internacional, 20 horas. Outro jogo muito interessante, porque o Fortaleza está bem no Campeonato Brasileiro e o Inter, melhor ainda, está na ponta da tabela por critérios de desempate. É um jogo onde o Inter pode assumir a ponta de forma isolada, quem sabe. Então a gente vai acompanhar com muita atenção esse jogo. Atlético Mineiro e Vitória às 20h30 encerra o Domingão de Futebol. Na terça-feira, fecha a rodada. Calma aí, não. Eu até falei errado lá. Terça-feira começa a rodada 4. Eu até falei errado. Ceará e Vasco da Gama começam na terça-feira, às 21h30, a rodada 4. Então, a gente aqui fecha no domingo a rodada 3 do Brasileirão. Voltamos aqui com a Web Rádio Profecia, para você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha aí no radinho, no celular, no seu computador, no seu tablet, no seu carro. Isso, quem tem Bluetooth, bota no carro. Então, tá acompanhando a gente. Baixe o nosso aplicativo no Google Play, também no nosso site profecia.com.br.
www.webradiosite.com. Pô, Maurício, eu não quero escutar, eu não quero nem ver no YouTube por enquanto, eu só quero ouvir no Spotify. Pode, estamos lá no Spotify também, você pode nos acompanhar. O nosso podcast, o Jornal do Futebol de sábado, é nesse formato para que a gente possa falar muito a respeito do final de semana de futebol. Jean, vamos girar o disco aqui, meu querido? Vamos falar aqui do Botafogo, né, meu nobre? Botafogo que tem um confronto contra o Red Bull Bragantino fora de casa, neste sábado, a partir das 4 da tarde, no Nabi Abichedi. O que você espera para esse confronto? O Botafogo venceu o seu último jogo na Libertadores no meio de semana, meio no sufoco, ganhou do Juventude no Newton Santos na última rodada do Brasileirão. Como vem esse Botafogo para esse confronto, Jean? Bem, Maurício, eu acho que o Botafogo é uma incógnita. Qual Botafogo que vai entrar em campo? O que venceu o Juventude ou que venceu também o time venezuelano lá? Foram dois Botafogos com os mesmos jogadores, mas dois Botafogos distintos. O jogo contra o Juventude, eu fiquei encantado com o time do Botafogo. Um jogo muito bonito, um jogo que no começo o Botafogo passou um sufoco, mas o Renato depois ajeitou o time. E o Marlon Freitas resolveu lembrar que joga muita bola e começou a distribuir as jogadas como tem que jogar. E o segundo tempo o Botafogo jogou demais contra o Juventude. Vamos ser sinceros, o Botafogo jogou muito bem, lembrou aquele Botafogo de meados do ano passado. Agora, o jogo contra o time venezuelano agora na terça-feira também, foi um jogo estranho, um jogo onde o Botafogo não conseguia vencer aquela retranca do time venezuelano. O Marlon Freitas, que é o maestro, eu bato muito em cima desse jogador, ele e o Savarino, que vão dar a cadência do time do Botafogo. Não conseguiam distribuir o jogo, e o Botafogo só ganhou aquele jogo num golpe de sorte, no finalzinho já do jogo, numa falta que saiu pererecando e enganou o goleiro. Agora, eu pergunto, qual Botafogo vai entrar em campo contra o Bragantino? E, além disso, qual Bragantino vai entrar em campo? O Bragantino, que jogou o primeiro tempo contra o Fluminense, que podia ter tomado uma goleada exagero, mas podia já ter definido o jogo o Fluminense no primeiro tempo, ou o Bragantino que voltou para o segundo tempo e podia ter ganho também do Fluminense tranquilamente. É um jogo de incógnitas. O técnico do Botafogo tem que entender que o jeito que o time, a memória futebolística, não sei nem se existe esse termo, se não estou inventando agora, do time do Botafogo é jogar como jogava o ano passado. O time Jean, deixa eu só abrir o parênteses para você. Você tem toda a liberdade poética de inventar nomes, porque o técnico Pedro Caixinha, do Santos, inventou o nome Fadiga Tática. Então, você pode inventar qualquer coisa. Então, só não pode me chamar de Jean Caixinha, mas o resto está tudo tranquilo também. Mas, voltando ao Botafogo, o time do Botafogo tem esse jeito de jogar. Ele tem dois laterais, não. Ele tem 4 laterais que têm uma profundidade grande. Ele tem 2 pontas muito bons, que é o Arthur e o Sanches. Ele tem um centroavante que joga enfiado, que prende pelo menos 2 zagueiros. Agora, cabe ao Savarino, flutuando ali entre linhas, e o Marlon Freitas para distribuir a jogada, porque tem o Gregory também, que é um excelente cabeça de área, fazer esse time e fazendo esse time jogar aberto. Não adianta o Botafogo afunilar. Tem que jogar aberto para poder desenvolver o futebol do Botafogo. Eu acredito que, a partir do momento que o Arthur e o Sanches se entrosarem mais com os outros jogadores, tanto do meio e contra o Igor Jesus, o Botafogo vai começar a engrenar e melhorar. Como, repito, foi o jogo do Juventude. Agora, para esse jogo de hoje, é uma incógnita. Eu não sei o que esperar do time do Botafogo. Se é aquele time lerdo, sem profundidade do jogo da Libertadores, ou se é o time contra o Juventude, a gente tem que lembrar que é um bom time, o time do Juventude, e
é um time. Qual Botafogo que vai entrar em campo? E o Bragantino a mesma coisa. Se é o time do primeiro tempo contra o Fluminense, que se for isso, o Botafogo vai passear em campo, ou se é o time que jogou o segundo tempo contra o Fluminense, que aí vai ser um belo jogo e aí vai ser um resultado imprevisível. Verdade. Então vamos aqui mudar de assunto aqui, falando ainda do Botafogo, Jean. O que acontece? Essa notícia saiu nessa última noite de sexta-feira, no ge.com, que Bruno Lage, rapaz, ex-técnico do Botafogo, cobra o John Textor na justiça. Vou ler um pouquinho da matéria aqui, que o técnico português Bruno Lage, que passou pelo Botafogo em 2023, entrou com uma ação na justiça da Inglaterra contra o dono da SAF alvinegra, John Textor. O treinador cobra 6 milhões de libras, ou 46 milhões de reais, do dirigente americano. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal inglês The Telegraph e confirmada pela Eagle Holding de Textor. E aí o que tudo indica aqui, Jean, é que parece que ele recebeu ele foi prometido a ele, com a saída do Botafogo, que ele teria uma oportunidade para trabalhar no Lyon ou no Crystal Palace. Só que isso não foi cumprido. E aqui a matéria que dá detalhes a respeito disso. Jean, rapaz, isso aí, vou te falar um negócio, o John Textor adora estar nas páginas de fofoca, podemos dizer assim, né? Gosta de aparecer um homem, né, Jean? É verdade. Gostam de fazer ele aparecer, né, Maurício? Agora, aqui, vamos falar aqui só pra gente e pra quem tá nos ouvindo aqui. Pô, esse Bruno Lage devia ter vergonha, né? Fez um trabalho horroroso no Botafogo, não fez nada que prestar, deu faniquito depois de uma derrota pro Flamengo, e agora ainda está cobrando 42 milhões, não é isso que você falou, se não me falha a memória, de uma promessa. Se ele fez. Rapaz, o funcionário ele tem que ser colocado para trabalhar se ele for eficiente. Ele não foi eficiente, como é que ele quer cobrar alguma. Quem tem que pagar o Textor é ele, não é o Textor, é ele, não. Agora, claro que eu estou falando isso sem conhecimento de causa, eu não. A matéria apareceu agora no GE, eu não consegui ler ainda em detalhes, enfim. Mas eu não sei o que estava acordado entre eles, o que estava contratado, o que estava escrito. Se ele está entrando, é porque o Textor deve ter dado esse mole, vamos chamar assim, dizendo: vem para o Botafogo agora, que no final do ano eu te levo para o Crystal Palace, enfim, alguma coisa nesse sentido, deve ter posto em contrato. Agora, repito, a minha primeira frase, o cara devia ter vergonha de ter fazer um negócio dele, porque pelo menos aqui no Botafogo ele foi horroroso. E se o Textor fez isso, também foi horrorosa a decisão do Textor. Pô, você não faz uma promessa de emprego para uma pessoa se você não sabe se ele vai ser competente para você na sua empresa, não é verdade, Maurício? É verdade, meu amigo. Eu acho que ele prometeu e se arrependeu. Essa que é a verdade. Vou mandar um abraço aqui para os meus queridos amigos Ederaldo. Olha, lista de botafoguenses. Ederaldo, lá da Vila do Sol, em Cabo Frio. Mandar um abraço para Haroldo, que mora no centro ali. Grande Haroldo. Dirley, no bairro Caiçara. Rapaz, a lista é grande dos meus amigos botafoguenses que estão ansiosos por esse confronto de amanhã contra a equipe do Red Bull Bragantino. Jogo difícil, rapaz. Jogo difícil lá e o Botafogo tem chance de ganhar essa partida. A gente não falou, rapaz, do placar, se eu não me engano, do jogo do Vasco, né, irmão? Então fala aí do jogo do Vasco e já emenda aí com o placar do Botafogo. Deixamos passar batido isso aí. Para mim, o jogo do Vasco vai ser 1-1. E o jogo do Botafogo vai ser 3-2 para o Botafogo. Eu acho, na minha opinião, que vai ser um 2-2 Botafogo e vai ser uma vitória de 1-0 do Vasco, mas ali aos 47 do segundo tempo. Então, já tá dado os nossos palpites. O bom é que você pode depois nos cobrar, né? Positivamente ou não, tá certo? Mas sem ofensa, nada disso. Isso aqui é só um palpite, gente, só um palpite. Jornal do Futebol, seguindo aqui, nosso próximo assunto, Jean. Vamos falar do Fusão, né? Fusão que venceu com categoria. Podemos dizer assim que o Fusão passou o carro diante do San José no Maracanã na última quinta-feira. E o outro detalhe importante, que isso é a minha visão, depois você pode comentar sobre.
essa é a boa notícia do Fluminense, além do técnico Renato Gaúcho estar mostrando as suas credenciais, é o Everaldo. É uma boa notícia os gols desse atacante, vai poder, de certa forma, dar confiança para ele e ajudar o Fluminense, porque depender só do Cano ou do John Ares, então o Everaldo se credenciou. Se vai manter a pegada já é outra conversa, mas é uma boa notícia, o Everaldo está fazendo gols com a camisa do Fluminense. E aí, Jean, Fluminense e Santos, Maracanã, é aquele jogo que promete casa cheia, afinal de contas o Fluminense está embalado, 2 vitórias seguidas. O que você espera aí para Fluminense e Santos? Bem, eu espero um confronto sensacional, porque o Fluminense, como você disse, vem embalado. O Ganso, que eu sou fã do futebol daquele rapaz, cada vez melhor. Naquele jogo de quinta-feira, o Ganso deu um show de bola, deu um show ele, é o que eu falei ontem no meu comentário. Ele parece que faz com que o futebol seja simples, que até eu posso jogar, que é tão fácil. E, porra, se eu for fazer alguma coisa que ele pensa em fazer, eu quebro as duas pernas em menos de 2 minutos. E é um cara que, para quem gosta de futebol, para quem aprecia o jogo, independente do time, é um espetáculo ver jogar. E pelo lado do Santos vai ter, teoricamente, a volta do Neymar, né? Então vai ser um confronto de Ganso contra Neymar no Maracanã. E, como você falou, com casa cheia, espero eu que a torcida do Fluminense vá apoiar seu time. E vai ser um belo jogo, sem prognóstico. Eu acho que o Fluminense tem um favoritismo, porque descansou o time, apesar também do Santos não ter jogado no meio de semana, porque não está em competição internacional, mas descansou o time, entrosou o time, entendeu mais a política de jogo do Renato Gaúcho. O que eu vi do jogo de quinta-feira foi um Fluminense muito bom, um Fluminense, um belo time com triangulações, com tabela, com jogadas em profundidade muito forte, e isso com o time reserva. Acredito eu que com o time titular, se conseguir botar em prática o que ele fez na quinta-feira, vai ser um Fluminense que vai dar gosto da gente assistir, lembrando até aquele Fluminense da época áurea do Diniz. Mas a gente também tem que dar um desconto que o Santos também não é o São José, né? E o nível de marcação vai ser outra, a pegada vai ser outra, porque também o time do Santos é um time arrumadinho, é um time que tem. Eu gosto de ver o Santos jogar. Eu acho que o time do Santos está tendo um pouquinho de azar em alguns momentos do jogo, mas eu gosto de ver o time do Santos jogar. Acredito que vai ser um jogo aberto e um belo jogo para que todos assistam. Quem é Fluminense, quem é Santos e quem não é, porque eu acho que vai ser um belo jogo de futebol para quem gosta de futebol, que no caso é o meu caso. Eu vou assistir com todo prazer esse jogo e vamos ver o desempenho. Ganso versus Neymar, né Maurício? Esse duelo vai ser bem interessante, né? E isso caso o Neymar possa jogar, né? Que sempre tem esse ponto de interrogação, né? Se o Neymar vai poder jogar e como vai jogar. Porque o Neymar, ele é um cara tão fora de série que ele. O que acontece? Que é natural. Um jogador voltando de contusão, tempo de inatividade médio, né? De questão de 2 semanas, 3 semanas, o jogador ir voltando aos poucos. Só que o Neymar, ele é extra classe. Então, ele mesmo fora de forma, ele pode dar um lampejo e decidir um jogo. Então, a presença dele no time titular é imprescindível. Só se ele realmente não tiver condições para jogar os 90 minutos ou 45, enfim. Então, mas o Neymar, ele é um excelente atrativo para esse jogo. Outro atrativo que eu vou trazer para você, meu amigo Jean, e para você que nos acompanha em nosso canal no YouTube também, pela Web Rádio Profecia, é o seguinte: esse aqui, ó, o homem, Renato Gaúcho. Essa pergunta é para você, Jean. Renato Gaúcho já deu jeito no Flu? Rapaz, o homem chegou chegando, hein? Maurício, mas eu acho que está muito longe dele dar jeito no Flu. Eu acho que é, é, ele chegou, apaziguou os ânimos, que o Mano Menezes é um bom técnico, mas ele não é um técnico de vestiário. Ele chega a um ponto que ele perde o vestiário e que acabou, o time acaba, porque ninguém. Eu não sei o que acontece, não estou lá dentro, não posso afirmar,
mas me parece que ele cria uma inimizade com todo mundo. Eu me lembro quando ele era técnico do Flamengo, ele deixou o time no meio de um jogo. Ele não voltou, ele foi para o intervalo e não voltou como técnico. Ele pediu demissão no vestiário. E eu não. E o Fluminense, o que tá precisando agora é de um boleiro, igual o Renato Gaúcho, que chega ali no pé do ouvido de um fala. Porque o time do Fluminense é aquela história que a gente falou antes. Ele não esqueceu de como joga. O time do Fluminense é um time bem parecido e até com melhorias do time que foi campeão da Libertadores e não esqueceu como joga. O time do Fluminense tem jogadores, Maurício. Tem o Thiago Silva. Vamos lá, só rapidamente. Tem o Thiago Silva. Ele tem um Cano. Ele tem o Canóbio, que para mim é um excelente atacante. Ele tem o John Arias, que dispensa comentários. Ele tem o Paulo Henrique Ganso, que está voltando. Então é um time, para mim, ele tem aquele menino Hércules, que veio do Fortaleza, que ainda não engrenou, mas aquele menino tem muito futuro no meu modo de pensar. Tem o Martinelli, que implica, a torcida pega no pé dele, mas é um jogador, para mim, fundamental no meio de campo do Fluminense. Então o time do Fluminense é um time muito bom. E melhor, para o torcedor tricolor, é saber que tem no banco hoje alguns reservas à altura. É o caso do Everaldo, que pode substituir o Cano, porque já temos que levar em conta que o Cano já tem uma idade avançada. Você tem... esqueci do Fábio, do gol, que daqui a pouco vai bater o recorde de longevidade. Enfim, você tem um time e você tem um banco que supra alguns problemas do time do Fluminense. Você tem esse lateral esquerdo que jogou no jogo contra o São José, que foi uma surpresa, nunca tinha visto aquele jogador jogar, jogou direitinho, tem o René, tem o lateral esquerdo que está machucado, que machucou no jogo do Flamengo com o Fluminense. Então o time do Fluminense não é mais só um time, é um grupo. Repito, a gente, em alguns programas passados, do ano passado, a gente falava: o time do Fluminense é um time, não tem um elenco. Hoje a gente tem, o time do Fluminense tem um elenco. Não, claro que você não vai conseguir um substituto para o Arias, mas você tem ontem aquele jogo do São José, você via que o time tinha um padrão de jogo parecido com o time titular, todos sabendo o que tinham que fazer. Eu achei muito interessante esse jogo. E isso aí, eu acho que já é virtude do Renato. Mas temos que esperar para o Fluminense pegar alguém realmente de porte para saber se isso aí é uma realidade ou se foi um lampejo num jogo esporádico. É isso, meus queridos. Então, Fluminense, o Jean Carlos Real disse que ele já chegou mostrando as suas credenciais, mas que ainda é cedo, né? Afinal de contas, é a segunda partida do Renato Gaúcho e vamos ver o que acontece nos próximos confrontos, Fluminense e Santos, um jogo muito bacana, eu concordo com o Jean, vai ser uma disputa bem interessante, se o Neymar jogar mais ainda, e a gente vai ver como é que esse Neymar vai estar voltando de contusão. Jean, quando sobe essa musiquinha, Jean, é sinal de que a gente está indo embora. Então, queria muito agradecer a sua presença, Jean. Tamo junto, meu querido. Que Deus abençoe muito a sua vida. Dê um abraço na Luciane por mim, tá certo? E tamo junto, meu irmão. Um abraço para você, querido. Valeu, Maurício. Eu que agradeço. É um prazer enorme sempre estar aqui com você, estar nos programas. Você sabe que você tem um carinho muito grande por você. Você é um grande amigo que eu consegui fazer nessas jornadas. É só me chamar, estalar o dedo, que mesmo que a agenda esteja lotada, a gente esvazia ela para estar junto com você aí. Quero agradecer, dar um abraço para a galera do futebol que está aqui com a gente e que continue nos acompanhando aí. Um grande abraço e vamos assistir bastante futebol sem violência, Maurício. Sim, sem dúvida. Isso é o mais importante. O detalhe é o seguinte, meus queridos, Jornal do Futebol de segunda a sexta às 18h30, trazendo aquele compilado, resumo do futebol brasileiro. E, meus amigos, o que acontece? Na próxima semana temos a Semana Santa, né? Então, não teremos o nosso programa no sábado, tá certo? Em virtude do feriado, e retornamos
no sábado que vem. Mas esse sábado, o próximo, não teremos o Jornal do Futebol de sábado. Então, fica com a gente de segunda a sexta, às 18h30. E sexta-feira, devido ao feriado da Paixão de Cristo, também não teremos programa. Então, de segunda a quinta, estaremos aqui para trazer o melhor do futebol. Essa semana, meio de semana, jogos do Campeonato Brasileiro, né? Rodada do Brasileirão, a quarta rodada acontece nesse meio de semana e vamos, com certeza, repercutir bastante sobre isso. Jornal do Futebol, como disse, de segunda a sexta, às 18h30, e estamos juntos. Nos sigam nas redes sociais da Web Rádio Profecia, se inscreva em nosso canal, para nós é muito importante para o nosso trabalho, e baixe o aplicativo lá no Google Play e também no nosso site profecia.webradiosite.com, e logicamente você pode nos ouvir também no Spotify. Jean, meu amigo, um abraço para você, tudo de bom, um excelente final de semana, para você que está aí do outro lado também, um abençoado final de semana, tudo de bom para vocês, e aquele abraço. Valeu! Com a apresentação de Maurício Figueiredo, esse foi mais um Jornal do Futebol.